A paz do Senhor, irmãos, amém? Que bom estar na casa do Senhor. Que bom louvar a esse Deus tremendo, esse Deus poderoso. E uma frase que eu ouvi essa semana sobre Martinho Lutero é que ele disse assim, que quando nós queremos ouvir a voz de Deus e ver um pregador falando a ação que Deus tem sobre as nossas vidas, é para nós prestarmos atenção num pássaro cantando. Que toda vez que o pássaro canta, e se você perceber isso, eu comecei a prestar atenção nisso. Pela manhãzinha, aqueles pássaros cantando, eles estão cantando a dependência que eles têm de Deus. E Ele é o maior exemplo para nós, depender de Deus. E nós estamos aqui porque nós dependemos desse Deus tremendo. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos adorar a esse Deus nessa noite com bastante alegria, louvando ao Senhor de todo o coração e declarando: quero louvar-te sempre e mais e mais. Vamos adorar ao Senhor. Esse é o nosso Deus e nós devemos servir a Ele de todo o nosso coração. Nós vamos orar nesse instante. Coloque a sua vida diante de Deus. Ele que está aqui nesse lugar para receber o nosso louvor, a nossa adoração. E a palavra dele diz que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos, vamos orar
ao Senhor. Eu quero convidar a Creuza para que dirija a Deus nessa oração. Fortalece a cada dia da nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua casa, para ouvir da Tua palavra, para aprender da Tua palavra, e que nós possamos ser corajosos, ó Deus, e colocar em prática lá fora, Deus, aquele povo que ainda não entregou a sua vida a Ti, ó Deus. Tantas pessoas, Senhor, que necessitam de ouvir a Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, Deus. Nos dê essa coragem, essa força, nos dê sabedoria, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque nós estamos aqui com vida e saúde, ó Deus. Nós Te louvamos por isso, ó Deus. Colocamos diante de Ti, ó Deus, a equipe de louvor, ó Deus. O Senhor continue dando a eles saúde, ó Deus. Voz, ó Deus, essas vozes maravilhosas que o Senhor tem dado a eles, ó Deus, para estar Te louvando, Te buscando, ó Deus, Te engrandecendo. O Senhor mais precioso, Deus, a eles, a vós, ó Deus. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as pessoas que não puderam estar aqui, ó Deus. Os enfermos, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que já perderam a esperança, ó Deus. Mas o Senhor possa estar visitando, ó Deus, curando, trazendo de volta, ó Deus, dando força, ânimo, ó Deus, para voltar à Tua casa. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela vida do pastor Geraldo, que mais uma vez está à frente para trazer a Tua palavra. E certamente o Senhor já colocou no teu coração. Continue trabalhando nessa vida, continue dando saúde a Deus, a sua família, dando sabedoria dos altos céus, como o Senhor já tem dado até o presente momento. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar aqui perto de mim o Adax. O Adax, faça favor, vem aqui um pouquinho. Por que eu estou chamando o Adax aqui? O Adax é um rapaz que eu boto fé nele. Demais. E ele também em mim, porque às vezes eu falo para ele, vamos fazer tal coisa, ele, tô dentro. Ele não esquenta. E eu convidei ele aqui porque eu vou dar um abraço nele, mas eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado, mas primeiro você espera. Espera. Porque o Adax, ele é um rapaz que não tem preguiça. E às vezes eu falo daqui de cima, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, você faz assim nele. Isso não é abraço, irmão. É abraço isso aqui, ó. Então agora dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Obrigado. Dá um abraço aí, dá um sorriso bem forte para ele, porque nós estamos adorando a esse Deus. Talvez é uma pessoa que você não conheça, mas um abraço ele traduz muitas palavras que nós não conseguimos falar. E daqui de cima é muito bom, porque a gente consegue ter uma visão panorâmica. E sabe o que acontece quando nós abraçamos? A gente não se contenta só em abraçar. O sorriso brota do nosso lábio. O sorriso brota do nosso coração. E a gente dá esse abraço gostoso, porque nós temos um único que é digno de receber toda a honra, toda a adoração. E é somente nele que nós podemos ter essa liberdade de abraçar uns aos outros. Vamos adorar esse que é o único digno de adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real.
baixar um pouquinho o tom dele, mas eu gostaria que você continuasse com essa adoração a Ele que é o único, a Ele que é digno, a Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nós rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nós rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagrar o nosso ser a Ti. Para nós consagrarmos o nosso ser a Deus, nós temos que saber o preço que foi pago por mim e por você. E o valor de uma alma, ele custou muito caro. Ele foi pago com o sangue de Jesus Cristo. E por isso nós não podemos deixar de falar desse amor que nos alcançou as outras pessoas. Adorando ao Senhor com essa canção, o valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Dinheiro, a prata, o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. E não, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando.
vamos orar nesse instante, entrando como igreja em adoração, em oração, colocando a nossa necessidade, colocando a nossa alegria, colocando o que tem nos impedido às vezes de nos achegarmos até o trono da graça. Eu convido você a fechar seus olhos, nós vamos orar. Quero convidar o presbítero Donizete para que venha até aqui. Se você quer que Deus te abençoe, você deseja levantar a sua mão para que o presbítero veja também, Deus está vendo. Vamos orar juntamente com ele. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua casa nesta noite, ó Deus, para Te louvar, exaltar o Teu santo nome. Ó Pai querido, muitos que estão aqui, ó Pai, com as suas mãos levantadas, ó Deus amado, com um sinal que eles creem na Tua palavra, ó Deus, creem nas Tuas promessas, ó Pai, que nesta noite o Senhor, com o Seu Santo Espírito, ó Pai, possa estar agindo em nosso meio. Ó Pai querido, nesses corações, ó Pai, que aflitos, Senhor, neste momento, estão com os seus olhos fechados, suas mãos levantadas. Ó Deus amado, nós te pedimos, Senhor, faça a tua obra, ó Pai. Ó Pai querido, cura, ó Deus. Ó Pai querido, acalenta os corações, Senhor, e que nesta noite possamos ouvir da tua palavra, e esta palavra, Senhor, falar aos nossos corações. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta noite, ó Deus. Abençoa, ó Deus, derrama da tua unção, da tua graça, ó Pai. Obrigado, Senhor, nos fortaleça, ó Pai, para que possamos seguir na caminhada. Ó Deus amado, cremos nas tuas promessas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoa. E neste momento nós te pedimos, Senhor, venha perdoar os nossos pecados. Ó Deus amado, que possamos estar mais alvos que a neve, ó Deus, para que a tua palavra, ó Pai, encontre guarida. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada irmão. Fique conosco, ó Senhor, nos abençoe. Nós te pedimos e nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Essa confiança que nós temos é porque nós estamos firmes na promessa de Jesus. Nós vamos cantar essa canção, mas eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, que nós transmitimos todos os domingos o culto pela internet. E algumas pessoas têm acessado a internet e prestado um culto juntamente conosco. E essa semana, conversando com algumas pessoas, uma delas, Mogi Guaçu, para os irmãos terem ideia. Outra é Jabiporã, Paraná. Outra no São Bartolomeu, lá em Minas. Em Santa Catarina tem uma pessoa. Algumas pessoas que têm feito pedidos de oração. Aqui em Limeira nós temos várias pessoas que têm assistido, feito pedidos de oração e falando o quanto Deus tem sido grandioso e abençoado essas pessoas. Mas para nós que estamos aqui, e essas pessoas também que nos veem pela internet, algum tempo meio que para baixo, o nosso Deus é um Deus que, se nós estivermos firmes nas promessas de Jesus, nós vamos ser vencedores em todo o tempo. Preparando o nosso coração para ouvir o que Deus tem nessa noite, através do servo dele, nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, firmes nas promessas de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Promessas e de trabalhar pelo verbo eterno sem
Você também que está nos acompanhando pela internet, dê um recadinho, deixa um script aí na página para que a gente possa saber de onde você está nos vendo. E muito obrigado por esse momento de prestar culto juntamente conosco. Os irmãos podem assentar, que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que vieram esta noite. Você sabe que a sua presença é motivo de alegria para nós, é motivo de alegria para Deus, e por isso nós sentimos honrado com a sua presença. Esperamos que a palavra de Deus, o cântico dos hinos, as orações, possa tocar a sua vida, e ao sair daqui esta noite, você saia daqui para viver melhor, para viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo, e que aonde quer que a providência de Deus o colocar, você possa ser uma bênção. Amém? Eu quero lembrar a igreja dos nossos trabalhos que acontecem ao longo da semana, lembrando que todas as quintas-feiras nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. E todos os sábados também, com exceção deste próximo sábado, é que vai haver um trabalho sobre missão na igreja nossa lá em Americana. A partir das 3 da tarde, vai iniciar os trabalhos lá sobre missão. E à noite vai haver culto com a pregação da palavra de Deus. Como é um trabalho do presbitério, a nossa igreja deve estar lá. E nós esperamos que esteja lá maciçamente. Todos que estão conosco hoje, se possível, estejam conosco lá em Americana no próximo sábado. Não vai haver culto aqui, então o culto vai ser Americana, com a presença pastor Cássio. Então, o pastor Cássio, ele estará ministrando a palavra à tarde sobre missão, e também à noite a palavra de Deus, com culto, que nós esperamos que vai ser um momento muito importante na vida de cada um dos que estiverem ali para ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo e é também a nossa oração para que isso aconteça. Queremos lembrar também que no próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Então prepare-se para esse acontecimento no próximo domingo. É um dia de festa. E nós esperamos que você que tem estado conosco ao longo do tempo, tem participado conosco e que esteja em condição de fazer isto, venha alegrar conosco na presença de Deus no próximo domingo com a celebração da ceia do Senhor. Nós temos pedidos de oração e nós continuamos pedindo para que a igreja esteja orando para os nossos irmãos lá em Campestre, família Policarpo. Os irmãos já sabem, quase todos já sabem, que o nosso irmão Levi Policarpo foi chamado à presença de Deus esta semana que está findando, ou que findou. Nós estivemos lá levando uma palavra de conforto à família. É um homem que nós estimamos muito ao longo do tempo, a família toda. Este homem, nós conhecemos há uns 30 anos a família. Fui pastor deles por 2 anos. Mas este homem colocou no coração de orar pelo meu trabalho, pelo meu ministério. E ao longo de todos esses anos, ele tem orado diariamente pelo nosso trabalho, aonde quer que Deus nos envie. Nós tivemos 2 anos lá em Bandeira do Sul, 2 anos em Muzambinho, e já faz 18 que estamos aqui. E eu creio que Deus tem honrado a nossa fé
o nosso trabalho e graças às orações dos irmãos, incluindo as orações daquela família ao longo de todos esses anos que nós conhecemos. O nosso irmão Levi foi chamado à presença de Deus na madrugada de quarta-feira, deixando esposa, 8 filhos e vários netos. E eu disse aqui, vou repetir, que o céu ficou mais rico e a terra ficou mais pobre. O nosso irmão era um homem de Deus e que ao longo de todos os seus 82 anos, ele já veio de família evangélica, mas ele serviu a Deus, deixando uma família na igreja. Lá tem presbíteros, tem jovens que cuidam do louvor na igreja, toda a sua família estão na igreja de Jesus Cristo. Então, é uma bênção alguém passar por esse mundo e deixar uma marca tão positiva como esta família. Ore pela família do nosso irmão Levi Policarpo. São esses os nossos avisos. Nós agora chamamos as crianças que vão sair. As nossas crianças vão sair, com certeza, né? Vem aí o nosso amigão, né? Tudo certinho? Ei, tudo certinho? Ô, coisa linda. E essa cara de sexta-feira? Tudo bem? Como é que tá, ô, meu amigo? Olá, me chegando mais. Tá aí. Vamos agradecer a Deus. Santo é Deus, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos com as crianças, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que elas possam estar entendendo, Pai, a lição que estará sendo passada a elas, ó Pai, e que elas possam estar crescendo na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoe a vida de seus pais também, Senhor Deus, que continue, Senhor, também ensinando em suas casas, ó Pai, aquilo que eles têm aprendido aqui no Teu lar, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Eu lhe peço, Senhor Deus, eu lhe agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, ó Pai. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para meditarmos sobre ela. Vamos lá para o livro de 2 Reis, capítulo 2. Você que esteve aqui pela manhã certamente vai dizer outra vez. Então vamos para o livro de 2 Reis, capítulo 2, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 7. 2 Reis, livro 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Vamos à leitura da palavra. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: farei em teu favor? E dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma vasilha de azeite. E ele lhe disse: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E depois entra com teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com seus filhos e fechou a porta. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E quando as vasilhas ficaram cheias,
Ela disse ao filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. E então ela foi contar ao homem de Deus. E ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivereis do resto, ou vivereis do que sobrar, conforme a minha tradução. Agora eu convido você para curvar a cabeça para um momento de oração. Pai Santo, nós voltamos à tua casa, agradecido, porque nós podemos fazer isto. E é um privilégio para todos nós estar na tua casa nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que ao longo dos anos tem sido como bálsamo para suavizar as nossas dificuldades. Tem sido encorajamento para nós, para o teu povo. E por isso pedimos, ó Deus, que continue manifestando poderosamente através dela na nossa vida, na vida da tua igreja. E que esta noite o Espírito Santo possa aplicar esta palavra no nosso coração. E que ao sair daqui o teu povo possa sair daqui edificados, fortalecidos, encorajados, possam sair daqui preparados para viver melhor, para viver uma vida de vitória e não de fracasso. Mas para isso eu te peço, ó Deus, fala conosco. Que o Espírito Santo venha tocar as nossas vidas, que o Espírito Santo possa agir livremente neste lugar. Fala conosco, Senhor. Predispõe o teu povo para ouvir a tua palavra. Manifesta poderosamente na vida deste povo. Este povo precisa muito da tua graça. Nós precisamos da tua graça, porque sem ela nós vamos fracassar, ó Deus. E para isso eu te peço, fala conosco. Quantas pessoas estão vivendo um momento difícil na caminhada. Agora, ó Deus, nós lembramos pessoas que pedem as nossas orações, pessoas que têm parentes enfermos, alguns nos hospitais, outros em casa. Encoraja estas pessoas, ó Deus, e sendo a tua vontade, restaura estas vidas para a honra e glória do teu nome. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Mas mais uma vez eu te peço, fala conosco, porque se tu não falares, as nossas palavras serão apenas repetições e nada mais. Mas se tu falares, Senhor, esse povo vão sair daqui alegre, vão sair daqui fortalecido, vão sair daqui encorajado, com a fé renovada, e vão sair daqui para viver melhor e dar testemunho da tua palavra, dar testemunho de quem tu és na nossa vida. E por isso eu te peço, ó Deus, manifesta poderosamente neste lugar, nesta noite, e nós te daremos a honra e a glória por tudo. Agradecido nós oramos em nome de Jesus, e o teu povo diz amém. Amém. Como eu disse, quem esteve aqui pela manhã deve estar lembrado que eu disse que todos nós, sem exceção, em um momento qualquer da vida, nós tivemos um momento que enfrentamos algum tipo de crise na nossa caminhada. Enfatizei que no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma família que cremos, bem estruturada, vivia uma vida normal e levava uma vida de piedade, de temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, até que um dia tudo mudou naquela família, tudo mudou naquele lar, e mudou de maneira drástica. Isto eu enfatizei na escola dominical. Mas nesta noite eu quero chamar a atenção para o mesmo texto da palavra de Deus, mas com a graça de Deus
quero trazer uma mensagem diferente para o seu coração. Eu disse que ninguém está livre de enfrentar crise, mas existem crises que marcam profundamente a nossa existência. E eu quero chamar a atenção para uma crise em particular, que é aquela crise estabelecida quando alguém, por razões que nós muitas vezes desconhecemos, enfrenta a perda de alguém que ao longo dos anos nós aprendemos a amar. E só aqueles que já passaram por isso sabem do que eu estou falando. Do contrário, você não é capaz de imaginar o que é a dor da perda. A perda de alguém que foi companheiro, de alguém que foi companheira, de alguém que ao longo do tempo nos ajudou a suportar os embates da vida. E neste momento eu posso estar falando com alguém pela internet que esteja enfrentando um momento como esse. Eu posso estar falando com alguém bem distante daqui, que esteja vivendo o drama da perda de alguém que, durante anos a fio, viveu uma vida que poderíamos dizer que era uma bênção de Deus em todos os aspectos. O texto fala a respeito de uma família composta de 4 pessoas: pai, a mãe e 2 filhos. De acordo com o que temos aqui no relato bíblico, este homem era filho dos profetas e que possivelmente também fazia a escola de profeta. Quem sabe este homem planejava viver uma vida na presença de Deus, trazendo uma mensagem de esperança para o mundo em desespero. Até que um dia, a Bíblia não esclarece, mas ele foi chamado à presença de Deus. Eu sempre, quando falo sobre isto, não deixo de enfatizar um detalhe: viva intensamente um dia de cada vez. Porque muitas vezes perdemos a oportunidade de viver uma vida que realmente é vida, e de repente nós não temos mais oportunidade de continuar a vida que nós sempre planejamos. Quantas pessoas, irmãos, têm intencionado fazer algo em favor de alguém, falar alguma coisa para alguém, e de repente a vida muda, alguém é levado do nosso meio para o outro lado da vida, e tudo que resta é saudade, é lembrança, é tristeza, feridas abertas, cicatrizes profundas e nada mais. E eu então repito: viva intensamente. Viva um dia de cada vez como se fosse o último. Mas não deixe de viver. Não deixe de fazer aquilo que você julga necessário. Não deixa de semear flores no caminho da tua existência. Que muitas pessoas, ao passar por este mundo, a única coisa que faz é semear espinhos, semear contendas, semear desavenças, semear tristezas, semear angústia, decepções. Então eu digo, como pastor desta igreja, semeia flores no caminho da tua existência, na certeza de que alguém, pela graça de Deus, irá colher ao longo do caminho. Eu creio, meus irmãos, que muitas pessoas agora que estão me ouvindo
certamente está pensando: eu nunca pensei dessa maneira e perdi uma grande oportunidade de viver esse tipo de vida. Fui deixando, fui protelando as decisões que precisava tomar, e até que um dia eu percebi que não era possível fazer nada mais disso. Voltando ao texto da palavra de Deus, encontramos aí que essa mulher era uma mulher corajosa e que ela enfrentou a vida apesar dos pesares, mas enfrentou a vida com coragem. E eu creio, meus queridos, que em nenhuma outra circunstância da vida é preciso coragem para enfrentar como no momento de perda. Não desejo para ninguém, mas estou quase que dizendo que é uma pastoral, porque na vida nós precisamos de coragem para enfrentar este momento que ninguém está preparado para isso, com raras exceções. Mas seja lá como for, é preciso coragem para poder enfrentar a vida depois que alguém nos deixa e que não havia nenhuma possibilidade de que isso viesse a acontecer e de repente acontece. E quando isso acontece, é preciso coragem para enfrentar a vida. Meus irmãos, quando alguém nos deixa passando para o outro lado da existência, nós não podemos mudar para o cemitério depois da morte de pessoas que amamos. A vida precisa continuar. O trem da vida não pode parar, irmãos. Mas para isso é preciso coragem, para levantar a cabeça, agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos ao nosso lado, as pessoas que amamos. Eu ouvi tanta gente agradecendo a Deus pela vida desse nosso irmão lá, que me chamou muito a atenção. Eu creio que as pessoas ao seu lado, incluindo genros, nora, tinha motivo de sobra para agradecer a Deus. E eu creio que nós precisamos fazer isso, para que no dia da nossa partida as pessoas possam continuar lembrando de nós com saudade. Conversando com alguém, eu disse que tem algumas pessoas com as quais eu vivi, que para mim elas não morreram. E eu ainda não consigo pensar nessas pessoas mortas. Eu penso nelas do jeito que elas eram, o carinho, as pessoas amáveis que nós tínhamos ao nosso lado. E quase todos parentes, pessoas que eu aprendi a amar ao longo da minha vida. Um é um cunhado, o Arthur, outro é o José Otávio Malamã, que vocês conhecem, e agora também o nosso irmão Levi. Tem pessoas que não morrem nunca. O pastor Silas Silveira, conhecido aqui da maior parte da igreja, inclusive parente da dona Daci, e a dona Daci aqui, eu sempre vejo a irmã lá. Pastor Silas contou uma experiência, marcou muito a sua vida, no funeral da minha sogra. Ele contou uma experiência de um amigo que ele tinha em Belo Horizonte e que ele passou algum tempo sem vê-lo e sem visitá-lo. E um dia ele resolve visitar esse amigo e vai até Belo Horizonte e procura lá o endereço. E ele bate na porta da casa do seu amigo, sai um garoto e ele pergunta do pai dele, que no caso era o pai. Aquele garoto deu uma gargalhada e disse assim: o senhor não sabe que ele morreu? Mas com uma maneira muito assim de deboche. Pastor Silas disse: olha, meu jovem, um homem igual ao seu pai não morre para os seus amigos. Ele vai continuar vivo sempre. Ele morre para um filho ingrato igual você. E eu ouvi isso e fiquei pensando, é verdade.
Tem pessoas, irmãos, que não morrem nunca. Mas ao passo que tem pessoas que não morrem, tem pessoas que jamais aceitam a morte. Eu não sei se os irmãos lembram disto, mas o deputado Ulisses Guimarães, de saudosa memória, ele estava um dia falando numa entrevista e alguém perguntou o que ele pensava sobre a morte. Ele disse: olha, eu não penso sobre a morte. E se alguém vir passar o meu enterro, poderá dizer: ali vai um sujeito contrariado. E é, por incrível que pareça, irmãos, ninguém viu passar o seu enterro. Ele não foi encontrado. O corpo dele não foi encontrado. Encontraram da esposa, parece que encontraram do piloto do helicóptero, mas o dele não encontraram. Mas você não precisa ir muito longe para pensar a respeito dessa palavra do deputado Ulisses Guimarães. Aqui nesta igreja conheceu a filha do Moacir. A filha do Moacir, que eu tive o privilégio de fazer o culto de 15 anos de idade dela. Ela falava muito sobre não ser sepultada. E a mãe dela perguntava por quê. Parece que é Nilza o nome dela. Me ajuda aí, irmãos. É? Nilza. Isso aí? É, deixa isso. Mas ela falava: eu não quero ser sepultada assim, da maneira convencional, como todo mundo faz. E a mãe dela falava assim: Nilza, larga muito de falar isso, você é tão criança, isso é coisa que você não deve tocar nesse assunto. Mas ela dizia: não, eu não quero. E eles foram passear em Furnas, ou pescar, ou passear. Eu não vou entrar nos detalhes da tragédia, mas a verdade é que ao voltar de lá, eles foram pegos por uma enchente e morreu acho que umas 6 pessoas naquela ocasião, se alguém puder me ajudar. Mas ela também morreu nessa tragédia e, por incrível que pareça, o corpo dela não foi encontrado. Ela não teve sepultamento. Foi o juiz que declarou a morte dela. Não é estranho, irmãos? Deputado Ulisses Guimarães disse: se alguém vir passar o meu enterro, poderá dizer: ali vai um sujeito contrariado. Essa menina que eu conheci, e muitos aqui conheceram, também dizia: eu não quero ser sepultada, eu não quero passar por esse processo de sepultamento. Era uma menina com 15 anos de idade e falava isto. A mãe dela repreendia e dizia: você não deve falar isso, você é tão criança, você vai sepultar os seus pais. Mas, por incrível que pareça, aconteceu isso e o corpo dela não foi encontrado para ser sepultada. Meus irmãos, para muitas pessoas a morte é um bicho papão. As pessoas pensam na morte como uma coisa horrível. Mas se você conhece a palavra de Deus, no Salmo de número 116, versículo 15, a Bíblia diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando esta mulher recebe o golpe dolorido da partida do seu esposo, com coragem, com intrepidez, ela vai ao homem de Deus e faz uma declaração tremenda. Ela disse: o meu marido, o teu servo, morreu. Meus irmãos, ela tinha uma coragem mais do que o que eu penso que é normal, para enfrentar a vida, para dar a volta por cima, para ir em busca de solução para os problemas que a morte, via de regra, acarreta. Porque, querendo ou não, a ausência de alguém, por esse motivo, numa família, traz transtornos,
e muitas vezes, irmãos, irreparáveis. Quem esteve aqui pela manhã, eu repito, lembra que eu disse que quando o profeta Isaías foi mandado por Deus para levar uma mensagem ao rei Ezequias, que estava muito doente, Deus mandou o profeta dizer para ele: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E eu enfatizei pela manhã que se nós soubéssemos que nós teríamos apenas alguns dias de vida, alguns meses de vida, quem sabe um ano de vida, ou quem sabe um dia ou uma hora, nós teríamos muitas coisas que precisávamos colocar em ordem. E a mensagem para o rei Ezequias é a mesma para todos: põe em ordem a tua casa. Muitas vezes isso se reflete no sentido de organizar a nossa vida em termos financeiros, ou quem sabe em termos de legalizar alguns papéis que precisam ser tratados, precisa ser levado ao cartório, e como escrituras de patrimônio e assim por diante. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos pensar, e pensar seriamente, que é a nossa vida espiritual. Aquela mulher tinha 2 filhos e ela diz assim: o meu marido deixou uma dívida e agora vem o credor e quer levar meus 2 filhos. Eu lembrar os irmãos que esteve aqui que eu disse que tem muitas coisas na nossa vida que são inegociáveis, valores que nós precisamos considerar como coisas que não têm negócio, e uma delas é filho. Lamentavelmente, muitas vezes os filhos são vendidos por nada ao diabo, e o diabo se encarrega de estragar, de dominar, de destruir, de levar os filhos, muitas vezes, pelos caminhos terríveis da vida, principalmente nos dias em que vivemos. A estatística menciona que as pessoas, ou os homens na idade entre 15 e 25 anos, são os alvos da morte nesses últimos tempos. Há uma mortandade muito grande de pessoas nessa faixa de idade. E eu digo, irmãos, o diabo está realizando o seu trabalho sujo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, e ele está fazendo isso de uma maneira acelerada. E eu comento com Dona Maria a respeito das coisas que estão acontecendo no campo da violência de maneira muito acelerada. Acontece cada momento coisas terríveis na nossa vida. Nós tomamos conhecimento pela notícia, jornais, televisão e outros meios de comunicação. Nós vemos aí a força jovem sendo ceifada. Há muitos anos, quando Jimmy Swaggart pregava a palavra de Deus pela televisão, ele disse uma coisa, e eu acompanho isso seriamente. Ele disse que, do jeito que as coisas estavam acontecendo, a força de trabalho iria diminuir tanto que a nossa juventude não iria ter coragem para o trabalho. E eu vejo hoje a força de trabalho que está sendo perdida. Basta você dar uma olhadinha para a Cracolândia em São Paulo e outras cidades grandes, outras capitais. Quanta gente que parece um cadáver ambulante. Eles estão totalmente destruídos fisicamente. Estão caminhando pelas ruas pele e osso. Porque o diabo, através das drogas e através de toda essa coisa que existe aí, está destruindo a força jovem. Quantas meninas lindas que nós conhecemos e pouco tempo depois nós vemos um farrapo humano caminhando pela rua. Um verdadeiro esqueleto, que só tem pele e osso. E isso, eu digo, é uma força que está sendo orquestrada nas profundezas do inferno. Se você acredita ou não, não é problema meu. Mas eu quero dizer isso, que nós estamos vivendo um momento crítico na questão da ação poderosa do maligno. E aí você pode dizer, o que Deus está fazendo diante desse quadro?
Ele está fazendo muita coisa. Porque Ele está fazendo tantas coisas que nós temos hoje. É claro que hoje está um dia que tem muitos bancos aí que poderia estar sendo ocupado por pessoas que normalmente estão conosco. Mas está fazendo muita coisa porque nós temos aqui um grupo de pessoas que estão livres desta praga. E eu continuo orando para que Deus continue livrando os nossos jovens disto. Amém? Eu continuo orando para que Deus continue livrando os nossos jovens do poder das trevas, dessa obra maligna que está campeando por todos os lados neste mundo, incluindo o Brasil. E eu vejo, irmãos, que parece que há um complô nas autoridades, que eles não fazem absolutamente nada, ou quase nada, para detectar a razão de toda essa força maligna que está atuando aí no meio da nossa juventude. Eu creio, irmãos, que é falta de exercer autoridade. É lamentável ter que dizer isso, mas é isso que acontece. Mas diz a palavra de Deus que aquela mulher chegou lá e disse para o homem de Deus: o credor veio e quer levar meus 2 filhos. E em outras palavras, não está na Bíblia, mas eu fico pensando que ela disse assim: e olha, profeta, eu quero dizer uma coisa, os meus filhos eu não vou entregar por nada deste mundo, é o que eu tenho de mais precioso. E por isso eu conclamo esta igreja: invista nos seus filhos. Porque é o maior patrimônio que nós temos, irmãos, em nome de Jesus, são os nossos filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Dá trabalho, é verdade. Dá trabalho. Mas os nossos filhos são herança do Senhor. E nós não podemos deixar de investir neles. Eles dão trabalho? Dão trabalho. Eles não entendem muitas vezes aquilo que nós desejamos para eles. Muitas vezes eles são rebeldes e dizem que somos quadrados, que nós já éramos, hoje a nossa palavra não tem mais sentido. Eles é que são o dono da inteligência, eles que são capazes de tantas coisas, mas eu ainda continuo dizendo: invista neles. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor, e se eles são herança do Senhor, Ele legou isso para nós, nós precisamos cuidar deles. Se eles dão trabalho hoje, mas não fique desanimado, o amanhã será bom, amém? Amanhã será bom, irmãos. E hoje eles podem arrebentar a cabeça na parede e sair doendo, mas amanhã eles vão entender que nós estamos certos, e nós devemos investir neles. Vou repetir o que já disse aqui há algum tempo a respeito do Netinho no Rio de Janeiro. Meus irmãos, o Netinho era filho de militar. E ele estava estudando numa escola militar. Aquela dureza das autoridades militares lá na escola. E um dia ele foi pego numa cola. E ele voltou para casa levando um bilhete, e quando ele entregou a sua mãe, e ela disse assim: você nos envergonhou, você é isso, você é aquilo, e descarregou toda a sua ira em cima do garoto. Enquanto ela estava falando, chegou o pai e continuou a falar que aquele rapaz, aquele garoto, estava humilhando a família, estava envergonhando a família, e era isso, e era aquilo, e foi descarregando toda a sua ira sobre o filho. Passados alguns dias, ele escreveu uma carta: papai e mamãe, a coisa que mais dói no meu peito é eu não poder olhar nos olhos de vocês, porque eu estou sendo condenado por um crime que eu não cheguei a praticar. E ele deu um tiro na cabeça. Meus irmãos, invista nos filhos. Aquela mulher disse: os meus 2 filhos não. Nós vamos encontrar uma maneira de resolver isso. Eu disse que nós não negamos a dívida. Ela não negava a dívida, mas os filhos não eram moeda de troca. Nós precisamos entender isso, irmãos. Você precisa talvez encarar os seus filhos de maneira séria, porque eles vão entender isto. Mas nós muitas vezes, irmãos, nós gostaríamos que os nossos filhos fossem perfeitos. E não são. Nem nós somos. Mas nós podemos investir neles porque vale a pena.
Então aquela mulher disse: eu não vou entregar os meus filhos por nada aos credores. Eles não são moeda de pagar a dívida, mas vou pagar a dívida. Eu já disse pela manhã como ela pagou, e isso não é o que interessa nesta hora. Mas eu quero terminar esta palavra, irmão, dizendo o seguinte: que aquela mulher, não é porque o pai deixou eles, quem sabe, de maneira inesperada. Quem sabe isso não passava pela cabeça nem dela, nem dos filhos, e que o pai iria deixá-lo naquele momento. Mas de qualquer maneira, eu disse que essa mulher era corajosa. Ela enfrentou a vida com galhardia, ela foi em frente, ela foi ao homem certo, pediu a ajuda dele, e ele não negou, e um milagre aconteceu. Talvez, irmãos, nós precisamos de um milagre para fazer as coisas certas com respeito à nossa família. Mas muitas vezes nós cremos tão pouco em milagre que nem acontece. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele. Se você não crê, não precisa esperar nada. Eu contei uma experiência do pastor Braidotti, Orlando Braidotti, um homem de Deus. Eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele muitas vezes. Pastor Braidotti vinha passando pelas ruas de Alpinópolis e viu um barulho muito grande, choro, lágrimas numa casa, e ele parou em frente. Alguém sai de lá e diz: pastor, vem aqui, vem orar pela senhora aqui, mãe ou pai ou coisa parecida lá, mãe, madrasta ou nora. Alguém chamou ele. E ele subiu a escada, foi até o quarto, chegou lá, uma mulher estava morrendo. Aí ele disse: eu vou orar por ela, mas eu vou pedir que as pessoas que estão aqui, aqueles que creem ficam, aqueles que não creem podem sair. Quem conheceu o pastor Orlando sabe do que eu estou falando. O pastor Orlando era um homem ele era acima da média. Ele era um homem de Deus mesmo. Ele fez uma coisa que eu creio que nenhum pastor tem coragem de fazer. Lá no banco do primeiro da igreja, onde ele estava pregando, naquele tempo que a mini saia estava bem no auge, e sentou na frente umas irmãs lá, e a saia não tinha, se puxa embaixo, volta em cima. E ele estava numa situação embaraçosa na frente daquela situação. Quando eu cheguei aqui, tinha uma situação parecida com essa, com o murinho que tinha ali do outro lado. Mas quem lembra disso? Lembra? Daniel, me ajuda aí, senão alguém vai me bater depois. Mas aí o pastor Braidotti, sabe o que fez? Ele tirou o paletó, foi lá e cobriu. Se vocês acreditam, tá bem, mas foi isso que aconteceu. O pastor Braidotti tirou o paletó, foi lá e cobriu aquela situação lá e continuou pregando. Esse era o homem. Mas ele disse: se você não crê, não fique no quarto, eu vou orar por essa senhora. E aqueles que ficaram, criam que Deus poderia realizar uma obra na vida dela. E ele orou. Foi embora. No outro dia, alguém o procura e diz: pastor, a mulher está bem. E ele foi visitá-la. 2 dias depois, ela estava de pé e alimentando. Aquele que crê, porque tudo é possível, aquele que crê. Se você crê que Deus vai abençoar a sua família, se você crê que Deus vai abençoar os seus filhos, se você crê que Deus vai honrar a sua fé, porque os seus filhos são herança dele para a sua vida, ele vai fazer uma obra. E você, mãe e pai que estão aqui esta noite, não desanimem. Honre os seus filhos e honre Deus por causa deles. E pode estar certo que Deus vai honrar a sua fé e vai te dar filhos crentes em Jesus Cristo. Amém? Pode ser que vai demorar, porque você e eu temos uma tendência de querer as coisas ontem. Hoje é tudo muito rápido. Você para em frente a um caixa eletrônico, eu não sei mexer com aquilo, minha filha tem um trabalho comigo quando é para mim fazer isso. Embora que não faça porque não tem nada lá. Mas a minha filha é que faz isso lá. Mas eu quero dizer que hoje é tudo muito rápido. Você para em frente a um negócio que coloca uma moedinha e sai um refrigerante. Não tem um negócio desse? Uma máquina lá que põe um dinheiro, sai uma garrafinha? Isso é um milagre.
Isso é um milagre. Para mim, isso é um milagre. Mas você chega lá onde aquilo me deixa encabulado. Você coloca lá, disca lá algum negócio, passa um cartão, uma porcaria de um cartão, e lá, e daí um pouco sai um punhado de dinheiro em algum lugar. Mas isso não é maravilhoso? Mas eu não consigo fazer, porque não tem nada lá para sair. Então é um problema. Mas, meus irmãos, no tempo que tudo é muito rápido, nós queremos que Deus faça as coisas com a mesma rapidez de um cartão lá eletrônico. Mas Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele, irmãos. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus que estava a mais ou menos 30 quilômetros de distância. Lázaro, teu amigo, está doente. Ele recebeu o recado. Ele ficou lá mais um pouco. Aí vem outro recado. Lázaro, teu amigo, morreu. E Jesus ficou lá mais 4 dias. Que amigo, hein? Quem tem um amigo desse não precisa de mais nada. Mas o que aconteceu? Jesus sabia o que ia fazer, mas ele não tinha pressa. E ele vai, no tempo dele, e chega lá, encontra as 2 irmãs chorando. E tinha que chorar mesmo. Não é pecado chorar. E então, ele fica ali, consola uma aqui, a outra ali, e depois ele caminha na direção do cemitério. Aí Maria e Marta dizem: Senhor, não vai lá não. Já cheira mal, já é de 4 dias. Ah, tem muito mal de 4 dias por aí. Mas ele vai lá. E ele chega lá e ele disse para o coveiro: tira essa pedra da porta do túmulo. Eu não sei, o coveiro deve ter. Falou: mas espera aí. Vamos com calma, meu amigo. Esse negócio, o que vai fazer? Olha, isso não é da sua conta. Eu creio que Jesus era muito delicado, não ia dizer isso, mas quase que precisava. Tem gente que quer saber demais. Tira a pedra, é o que eu estou mandando fazer, tira a pedra. Aí ele tirou a pedra. Aí ele disse: Lázaro, sai para fora. Eu fico pensando, irmão, se você estivesse lá. Outro dia, conversando com a minha filha e a dona Maria, ela estava preocupada com as histórias do Geraldo Luiz lá sobre o cemitério. Eu disse: bom, para mim, cemitério é a mesma coisa de qualquer outro lugar. Mas a gente tem lá, né, as nossas reservas. Eu não sei o que vocês pensam. Vocês vão no cemitério à meia-noite? Não vão? E por que não? O morto está morto à meia-noite, de manhã, à tarde, 3 horas da tarde, ele está morto do mesmo jeito. Mas não sei por quê. Criou-se uma cultura de que não é bom ir no cemitério à noite. E também não tem necessidade de ir lá, mas se for preciso, eu vejo como ir lá na Praça Toledo Barro, ou ir em qualquer outro lugar, é a mesma coisa. Mas criou essa cultura. Meus irmãos, terminando, aquela mulher disse: os meus 2 filhos não vai ser entregue para o credor. Não entregue os seus filhos para ser joguete nas mãos do inimigo. Ore por ele. Consagra ele ao Senhor Deus. Consagra ele ao Senhor Jesus Cristo. Cumpre a promessa que você faz quando batiza os seus filhos aqui, de orar com eles e por eles. Se você não tem feito isso, comece a fazer agora. Ora por eles, ora com eles. Ei, pastor, mas eles não param, nem na hora da refeição. Eu não estou dizendo que eles não param, mas eu estou dizendo para você orar por eles. Ore. Deus me deu 3 filhos. E os irmãos conhecem todos. Tem uma aqui, a outra essa hora deve estar em casa, e o outro também deve estar em casa. Mas eu creio que antes que eu esteja do outro lado, eles vão voltar para o Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisto, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu creio nisto. E aquela mulher também cria. E quando Eliseu diz: faça isso, faça isso, faça isso, eu disse tudo isso de manhã, ela obedeceu a palavra de Deus. E Eliseu termina o texto dizendo: agora vende e paga a dívida, tu e teus filhos vivem do resto.
Não quer dizer que aquele azeite deu para cuidar daqueles filhos, dos netos, dos tataranetos e outros mais. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Deus cuidou dela, porque Deus honrou a sua fé, Deus honrou a sua decisão de cuidar dos seus filhos, de amar os seus filhos, de lutar por eles e não deixar que o inimigo o levasse embora. É essa a verdade. Ela disse, eu não vou permitir. E para dizer isso, meus irmãos, você tem que ter coragem. Porque para ser diferente tem que ter coragem. O problema de muita gente é o seguinte, mas eu não vou falar isso porque a minha filha é nervosa. Talvez ela precise de umas boas palmadas. E você também, meu filho. Mas Deus vai honrar a vida do seu pai e da sua mãe, porque eles oram por você, eles oram com você, eles levam você ao altar de Deus e diz, aqui estão a minha herança. Cuida deles, honra meus filhos, dê a eles condições para eles saberem o que está certo e o que está errado. Livra eles da mão de todos os inimigos que estão aí agindo poderosamente. Irmãos, que Deus vos abençoe. Amém? Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecer a Deus. Hoje foi um dia que eu creio maravilhoso para nós. De manhã nós tivemos aqui a palavra, agora, e você está indo embora daqui a pouco, e eu tenho a impressão que você vai ser ricamente abençoado na sua vida. Amém? Vamos orar. Deus eterno, em cuja presença nós existimos e movemos, eu quero te agradecer por essa igreja. Eu quero te agradecer por todos que vieram esta noite. Pessoas que vieram aqui, coração às vezes abatido, ferido, quem sabe machucado pelas lutas da vida, quem sabe estão atravessando um momento difícil de incompreensão, estão vivendo um relacionamento que não está dando certo, mas agora em nome de Jesus eu quero te pedir que restaure estas vidas. Assim como deu àquela senhora há muitos anos atrás a coragem de enfrentar a vida e sair vitoriosa, porque eu sei que o Senhor honra a nossa fé, e por isso eu te peço em favor daqueles que estão vivendo um momento difícil, que agora, Senhor, estende a tua mão sobre os lares que estão vivendo um momento de desajustes, estão vivendo um momento, quem sabe, de tristeza, de angústia, de saudade, de decepção, mas que o Espírito Santo possa agir poderosamente na vida de cada um. E te peço, ó Deus, pela mocidade da nossa igreja, e por aqueles que não estão conosco hoje, que eles, aonde estiverem, eles possam estar pensando que poderia muito bem estar aqui. Mas eu te peço por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão, quem sabe, trabalhando, mas agora nós vamos voltar para casa. E o nosso pedido é que tu nos acompanhe e que dê a todos nós uma boa noite de descanso. E que o amanhã possa renovar diante de nós, e que possa renovar as nossas forças, e que nós possamos viver de tal maneira que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Mas agora eu posso estar também atingindo um lar pela internet, e quem sabe um lar desajustado, que os filhos estão vivendo na droga, estão vivendo, quem sabe, no pecado, na bebida, e quem sabe estão enfrentando um momento difícil com a família. Agora, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, estende a tua mão sobre estas pessoas. Não importa se eles estão aqui em São Paulo, Santa Catarina ou qualquer outro lugar, mas que a tua graça possa atingi-lo lá, e que eles possam saber que há Deus, e que o Senhor está com os olhos voltados para nós. E em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, faça uma obra maravilhosa no meio do teu povo. Restaura os lares, renova as forças daqueles que estão abatidos, e restaura a saúde daqueles que estão
atravessando um momento difícil com enfermidade, tu pode fazer isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Recebe a nossa gratidão e o nosso culto e a nossa adoração. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.